Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Depois de um rápido intervalo, você veio aqui, acompanha com a gente no primeiro bloco algumas dicas, receitas de sucos e também você acompanhou aqui como envelhecer numa boa, como envelhecer bem e como é importante a gente planejar a partir de agora, já como é que a gente quer passar os últimos anos da nossa vida e que sejam esses anos aí com muita qualidade, com muita saúde, aproveitando sim essa fase também que é muito gostosa da vida, que pode ser muito gostosa. E agora a gente também vai conversar com o Dr. Fabiano Luz, ele é médico lá do Hospital Adventista. Obrigada por estar aqui com a gente, doutor. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Vida e Saúde. Tá certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre como prevenir doenças cardiovasculares. Antes, porém, doutor, eu quero até oferecer aqui uma dica de leitura para o nosso telespectador, Coração Saudável, do Dr. Jairo Borges, um livro muito legal que vai falar, tem ilustrações, que tem especificações muito claras. Para a gente que é leigo, para a gente que não é da área da saúde, você consegue aproveitar bem, entender bem como é que o coração funciona e como é que você pode cuidar melhor do seu coração. E para falar sobre esse assunto também aqui no Vida e Saúde, o doutor Fabiano vai falar para a gente. Vamos falar um pouquinho, doutor, começar, quem sabe, falando quais são essas doenças que a gente precisa aprender a prevenir. As doenças cardiovasculares, de uma forma geral, são as principais causas de mortalidade no nosso século. Você imagina uma sociedade desenvolvida que está cada vez mais longe do campo, do trabalho manual e braçal, e aí nos grandes centros ela começa a ficar estressada, obesa, sedentária, e a adivinhação disso aí é justamente a chegada das doenças cardiovasculares. Certo. E ela se impõe como o principal grupo de morbe, ou seja, de doença e de morte. Então, por isso que realmente é muito importante a discussão e a prevenção e o conhecimento dessas doenças. E aí a gente destacaria talvez 3 dessas doenças de forma mais significativa, que seria a hipertensão arterial, né? As doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal aguda, a lesão potencial do rim por conta de uma doença mal controlada. Então, essas seriam as principais doenças que poderiam levar ao prejuízo da vida e à perda da vida total. E a gente tem que estar aí atento para esses assuntos. Doutor, quando você fala de hipertensão, normalmente a gente não pensa numa doença, numa cardiopatia que seja assim tão grave. Às vezes as pessoas parecem que tratam o assunto até com uma certa leviandade. Por que a gente precisa ficar tão esperto com esse aspecto da hipertensão? A gente até vai falar aqui sobre esse assunto outras vezes, claro. A hipertensão arterial é uma doença sistêmica, então não é aquele número mágico que você de repente chega no consultório um belo dia e aí vai medir a pressão, a sua pressão está 16, 17 por 8, 9, 10, 11, então passa uma raiva, um nervoso, vai para o hospital, a pressão está 20, 24. Certo. Esse número é apenas uma expressão de uma doença que está acometendo tudo. Então, desde lesão no couro cabeludo, lesão na visão, lesão no coração, no pulmão. Nós estamos falando de uma doença sistêmica, né, no rim. Então, em função disso, a doença tem que ser encarada com muita seriedade, a prevenção dela mais ainda, por conta de ser uma doença sistêmica. Ela potencialmente acelera todas as outras e ela contribui para a tirada de anos de produtividade, de qualidade de vida e, infelizmente, leva à morte se ela não for muito bem cuidada. Se não for encarada da maneira correta. Isso. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de prevenção. Como é que a gente previne essas doenças cardiovasculares? De uma forma geral, as doenças cardiovasculares, como qualquer doença, ela tem que ser encarada como uma necessidade de ter um estilo de vida saudável. Então, esse estilo de vida ele vai se firmar em alguns pilares principais, que seria horas de sono adequada. Então dormir pouco pode gerar hipertensão arterial. Tem gente que trabalha de noite, tem que fazer uma compensação, é o ideal, não é, mas adapta-se, mas o ideal, durma-se no mínimo 7 a 8 horas por noite. Outra coisa, alimentação adequada, tomar o de jejum todos os dias, faz diferença, porque se você come de manhã, você potencialmente diminui o seu apetite ao longo do dia, então você vai comer menos à noite, vai engordar menos, logo vai ter menos hipertensão. Por conta disso, manter um peso adequado, fazendo atividade física regular. Então, as sociedades, as diretrizes das sociedades que cuidam dessas doenças,
nos pedem para que nós façamos pelo menos 40 minutos de atividade física aeróbica, não é puxar ferro, ficar bonitinho, não. Atividade física aeróbica, caminhada, corrida, natação, alguma coisa que dê prazer para que você tenha uma proteção vascular efetiva. E as coisas óbvias, não fumar, não beber, não comer entre as refeições, eu diria que esses seriam os principais pontos, de uma forma bem geral, para que a gente previna a doença cardiovascular. Existem pessoas que, mesmo sabendo dos riscos, ainda não conseguem mudar de hábito. O que você acha que funciona na prática médica? O que você acha que funciona? Funciona mais assim o medo, mostrar a foto lá do indivíduo com as artérias todas danadas, ou a conscientização tem sido alcançado bons resultados, doutor? No passado, infelizmente, a maioria das pessoas elas se convenciam de fato pela forma do que você está falando aí. Assustando. Fotos assustando, coração entupido, o indivíduo na cama todo paraplégico, lá, tetraplégico por conta de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Felizmente, com a difusão da internet, do Dr. Google, que infelizmente tem muita coisa errada, mas chama atenção para muita coisa boa também. Obviamente, sempre tem que ter um médico consultor para que o que você viu na internet, se for uma falácia, o seu médico de confiança vai colocar as coisas no lugar. Então, essa informação ela faz toda a diferença. Na minha prática clínica, então, eu dou alguns conselhos básicos, como introduzir no estilo de vida momentos de atividade física, seja na ida, na volta para o trabalho. Em relação à alimentação, mastigar pelo menos 33, eu dou o número da idade de Jesus, 33 vezes tudo que você coloca na boca. Fazendo isso, você vai avisar para o giro do símbolo lá atrás, para o sistema límbico do cérebro que está entrando comida. Se está entrando comida, você come menos, logo você emagrece. E assim vai, bebendo bastante água. Eu já ouvi dizer que a gente leva um tempo para avisar para o cérebro que estou saciado. Então, se a gente come muito rápido, a gente não dá esse tempo para o cérebro saber que a gente está saciado, né? Com certeza. Os neurotransmissores que fazem essa comunicação para o centro de saciedade do cérebro, em média, 15 a 20 minutos desde quando você começa a comer. Infelizmente, às vezes a correria, o dia a dia, você come, dá 2, 3 mastigadas e está engolindo aquele alimento. Então, antes de 10, 15 minutos, você já acabou de comer, está com a barriga cheia, mas está com sensação de fome. Por quê? Porque o cérebro não entendeu o que você comeu. Então, você sempre está com aquela sensação de fome, engorda e aquilo vira um ciclo vicioso. Você fica obeso, fica hipertenso, fica diabético e as coisas vão num caminho que são perigosos. Por água abaixo, né? Outra coisa também as pessoas parece que a ingestão de fibra, talvez até por conta da dieta que a gente tem levado e o brasileiro tem tem ingerido cada vez mais alimentos industrializados, infelizmente, a ingestão de fibras também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, doutor? Totalmente. A gente sempre dá uma dica que nas principais refeições do dia, você tem que ter representante de todos os grupos alimentares. E as fibras fazem parte dos reguladores que devem ser pelo menos 60%, ou seja, mais que a metade do que você come, tem que ser fruta ou verdura, crua ou cozida, dependendo da refeição. Então, seja no de jejum ali, um alimento que seja bastante, uma fruta que seja bastante rica em fibra, na hora do almoço, aquela saladona crua, a dica que eu dou para o paciente, antes de encostar no prato quente, que é mais saboroso, entre aspas, que pode impressionar mais o paladar, enche a barriga, forra a barriga com um prato de salada. E aí você, obviamente, fibra você não consegue engolir de qualquer maneira, né? Tem que mastigar. Você tem que mastigar necessariamente. Então, nisso você vai diminuindo o apetite, estabilizando aquela sensação de fome, melhorando a saciedade e, obviamente, emagrecendo e prevenindo a doença cardiovascular. Doutor, é o seguinte, cada vez mais a gente tem visto, infelizmente, as pessoas estão sofrendo mais dessas doenças cardiovasculares cada vez mais cedo. Antigamente, eu vou falar de novo, assim, num passado não tão remoto, a gente ouvia dizer que os problemas do coração começavam, sei lá, depois dos 40, depois dos 50, quem sabe. Hoje em dia a gente vê meninada aí, gente jovem mesmo, enfrentando problemas sérios de coração, por conta, talvez, do nosso estilo de vida, que está cada vez mais bagunçado. Apesar da informação, apesar do movimento também da saúde e tal. O que eu gostaria de saber? Uma pessoa que, de repente, sei lá, está nos seus 30 anos, não pratica atividade física, por exemplo. Eu já ouvi dizer assim que, olha, é melhor às vezes nem jogar aquela bola uma ou duas vezes por semana, porque o coração está bombando muito forte e se acontecer alguma coisa vai ser fulminante. O que você recomenda, doutor? O atleta de final de semana, que é essa situação que você colocou aí, realmente é um risco. Então,
se você só pode fazer atividade física uma vez por semana, que ela seja menos extenuante. Agora, o que é o ideal? Que isso seja fracionado ao longo da semana, pelo menos 40 minutos, 4 vezes por semana, alguma atividade física aeróbica. Então, não vou fazer 4 vezes, mas eu vou fazer 2 horas no sábado, no domingo, jogando a bola com o pessoal, a pelada, sei lá o quê. Não faça isso, isso é absolutamente perigoso. Em relação aos riscos, por exemplo, de uma forma geral, todas as pessoas que quando puderem fazer atividade física, tiverem acesso ao médico para fazer o teste ergométrico, que é um teste de esforço. O indivíduo vai para a esteira, é um eletrocardiograma na atividade física. Então, ele vai colocar alguns eletrodos aqui, vai para a esteira e ele vai começar num nível bem devagar da atividade física, aquilo vai aumentando a angulação e a partir daquilo o médico, o técnico do método gráfico, ele vai observar se o paciente com o aumento dessa atividade tem algum risco de fazer alguma arritmia, de desenvolver um infarto e obviamente a necessidade disso é maior quanto maior for a idade do indivíduo ou se ele já tem alguma doença estabelecida. Então, de uma forma geral, um teste ergométrico é muito bem indicado para todas as pessoas em todas as idades. Se eu não tenho esse acesso, vou no médico, faço um eletrocardiograma em repouso, posso fazer mais coisa? Um ecodopplercardiograma, que é justamente essa questão do bombear. Se o seu coração não está treinado a relaxar, fazer a diástole e fazer a sístole, então, se você submete com uma grande dose, com uma grande intensidade, então a gente tem risco de fazer uma arritmia importante, até um infarto fulminante nessa situação. Gente, de novo, então, a importância da gente visitar um especialista, visitar um médico que entenda para que você faça atividade física sim, mas com consciência tranquila. Agora é o seguinte, doutor, quando eu devo me preocupar? Muita gente dá alarme falso. Não, estou sentindo uma dor aqui, a famosa dor no braço, né? Ou, quais são os sintomas que a gente precisa ficar alerta para correr para o médico se estiver acontecendo alguma coisa? Existe alguma sintomatologia típica que essas com certeza tem que te levar para o hospital. Então, uma dor no peito, a gente chama de precordialgia típica, ou seja, geralmente em aperto, em pontado, tipo uma queimação, que pode ser uma dor no estômago, mas também pode ser uma isquemia, uma angina. É melhor verificar. Uma ameaça de infarto agudo do miocárdio. Uma dor na face interna do braço, uma dor que começa no peito e irradia para cá. Só que isso, infelizmente, acontece na minoria dos pacientes. Pra você ter uma ideia, de cada 100 pacientes que têm hipertensão arterial, só 5 sentem alguma coisa. E quando sentem uma nucalgia, ou seja, uma dor na nuca, de manhã cedo, e aquilo chama pouco atenção. Por que a principal doença cardiovascular, eu costumo chamá-la de assassina silenciosa, porque ela não avisa. Então, geralmente, quando o indivíduo vai descobrir que está hipertenso, ele já está num leito de UTI por um infarto agudo do miocárdio ou por um acidente vascular cerebral. Infelizmente. Então, qual que é a dica? Antes de sentir alguma coisa, vá regularmente ao médico, faça suas consultas de check-up, né? O paciente com 40 anos tem que ir no mínimo uma vez por ano. Certo. É a maneira mais Homem saudável. E mulher. Homem e mulher, independente de qualquer coisa. Tá. Agora, antes disso, precisa ir no médico? Com certeza. Se você tiver um médico de confiança, você vai passar ali uma vez com ele e falar, não, volta ano que vem, então volta daqui 2 anos. E volte. Senão você pode abrir precedente para cuidar de uma doença grave estabelecida. E como você colocou, infelizmente, por esse desvio do estilo de vida, nós temos muita hipertensão arterial em criança que está obesa, sedentária, consumindo muito fast food. Então, isso é uma coisa, muita dislipidemia, muito colesterol alto, muito diabetes. E por conta disso, você estabelece todas essas doenças que nós estamos conversando aqui. Infelizmente. Olha, o doutor Fabiano abriu aqui um panorama, a gente precisa realmente ficar alerta e prevenir é sempre mais barato, é sempre menos dolorido e conscientizar, a gente já está tentando fazer aqui através do Vida e Saúde, você que percebeu aí que precisa de algumas mudanças na vida, hoje é o dia de mudança, não é amanhã não é segunda-feira. Hoje é o dia de você começar a mudar os hábitos da sua vida. E isso vai trazer muito mais felicidade para você hoje, amanhã e até para você, voltando até um pouquinho ao assunto do começo do programa, envelhecer melhor, não há coisa melhor nesse mundo. Doutor, obrigada pela participação aqui no programa, viu? Que Deus te abençoe. Foi um prazer, a gente está sempre à disposição. Tá certo. É isso aí, isso é Vida e Saúde. A gente encerra o programa de hoje por aqui. Amanhã tem mais, você vai aprender a escolher corretamente os alimentos e tem também um papo muito interessante sobre como perder gordura. Não perde não, a gente vai estar aqui a partir das 4h30 da tarde. Até lá!